1 João 2,15, uma irmã. Dezesseis, um irmão. Deuteronômio 5:21. Gálatas 5:19, uma irmã. Um irmão. Amém. Agora foi o passador aqui que parou de funcionar, Sérgio. Parou de funcionar aqui o passador. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença e queremos pedir ao Teu Santo Espírito que venha ministrar os nossos corações, quebrar todas as barreiras, Senhor Deus, remover toda dificuldade. Pai, em nome de Jesus, repreender toda distração, todo espírito de reverência neste lugar e que possamos ouvir a Tua voz aqui, Senhor Deus. A Tua palavra está sendo ministrada. Já lemos aqui, Senhor Deus, os textos que, ó Pai, vão orientar esse estudo nessa manhã. Que realmente sejamos praticantes da Tua palavra, que a Tua palavra, esses textos que nós lemos e a Tua palavra como um todo, Senhor Deus, não seja, Senhor Deus, mera leitura, Senhor Deus, não sejam textos soltos ao vento que nós lemos, achamos bonitinhos, achamos interessante, filosoficamente, Senhor Deus, bonitos, mas que não seja algo prático em nossa vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos transforme a cada dia e nos faça mais parecidos, Senhor Deus, com o Teu Filho amado Jesus Cristo, pois esse é o propósito, Senhor Deus, do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Volta para a gente aí um pouquinho, por favor. Os objetivos da nossa lição nessa manhã, irmãos, estão aí na revista, na página 69. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o que a palavra de Deus nos ensina sobre os perigos eminentes da cobiça e da inveja. Esse é o tema da nossa lição nessa manhã, os perigos relacionados à cobiça e à inveja. E é algo muito importante porque se... Valeu, obrigado. Voltou aqui. É algo muito importante, e se não fosse tão importante, a Bíblia não estava cheia de textos relacionados a isso, né? E também encontra-se ali nos 10 mandamentos. Então, é algo de suma importância nós conhecermos, né? E conhecermos os caminhos para combatermos isso, tá bom? A importância da autoavaliação de nossos sentimentos, motivações e condutas, buscando a ajuda do Espírito Santo. Autoavaliação, irmãos. Muitas vezes a gente erra e reincide no erro porque nós não nos conhecemos. Se nós nos conhecêssemos melhor, de duas formas, como que a gente se conhece melhor? Primeiro, fazendo autoavaliação, como a Bíblia diz. O que é autoavaliação? É olhar para dentro de mim. Como o salmista mesmo, ele diz, né? Ele olha para dentro de si, ele fala, ele conversa com a sua alma, ele conhece as suas motivações. E também pedindo que o Senhor nos revele, que o Senhor nos mostre, que o Senhor sonde os nossos corações.
Porque tem coisas dentro da gente que a gente mesmo não conhece. Eu canso de falar aqui que, né, eu uso exemplo, às vezes, de pessoas famosas que ganham muito dinheiro e que, às vezes, aparecem na mídia e parecem ser arrogantes ou que tomam atitudes bizarras e a gente critica. Sei lá, um jogador de futebol famoso, um artista famoso, a gente fala, nossa, o cara fez isso, fez aquilo. Só que muitas vezes, irmãos, se nós fôssemos submetidos ao mesmo nível de exigência ou mesmo nível de grana que esses caras têm, talvez a gente fizesse até coisa pior. Aí fala assim, o jogador fulano é arrogante, que passou não sei o quê. Talvez você só não é porque você não foi exigido ou você não foi exposto à mesma coisa que ele foi. Porque quando a gente é exposto a certas situações, é que coisas que estão lá dentro do nosso ser, elas afloram. Quantas vezes você não conhece pessoas que eram humildes, eram até colegas de trabalho, poxa, bacana, não sei o quê, o cara ascendeu a um cargo melhor na firma, ele já, no dia seguinte, já chega com o nariz empinado. Ele já muda. A pessoa ganha um pouquinho mais de dinheiro, já é diferente, já fala diferente, se porta diferente, trata pessoas de maneira diferente. E às vezes nem precisa envolver dinheiro, às vezes na igreja. É um irmão bacana, não sei o quê. Deu um cargo, tu estragou o homem, ou estragou a mulher. Quem tem mais tempo de caminhada já viu isso. Eu estou chovendo no molhado. Então a gente precisa se conhecer. Por quê? Porque porque isso quem oferece é o diabo, irmãos. Não é o cargo em si, não é o dinheiro em si, não é o posto em si, não é a função em si que é o problema. O problema é o pecado que mora dentro de nós e a ação do maligno em oferecer aquilo, em nos colocar em situações, né, que vão facilitar com que a gente caia, com que a gente peque. Então, quando a gente se conhece, e a gente se conhece olhando para dentro, olhando para a nossa realidade e olhando para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz o que nós somos. E o que nós somos, irmãos? Somos pó, somos descendentes, recebemos a herança pecaminosa de Adão. Hoje, nós em Cristo somos livres do pecado, mas ainda tem essa natureza aqui. Ainda estamos aqui nessa terra sujeitos, nós não vivemos no pecado, mas nós estamos sujeitos a ele, e por isso que nós precisamos vigiar. O apóstolo Pedro, quando Jesus falou assim, olha, vocês vão me trair, vocês vão se espalhar, vocês vão se escandalizar, ele falou, não, eu não, os outros até podem, mas eu vou com o Senhor até a morte. Quando a empregada lá na casa do sumo sacerdote falou, você é um deles, ele falou, eu não sou um deles não, você é maluca, e começou a esbravejar, e começou a xingar a empregada do sumo sacerdote. E era o cara brabo que ia com Jesus até onde fosse. Jesus falou, calma, Pedro, é que Jesus, irmãos, ele nos conhece. Então nem ele fica extremamente chateado com essas coisas e nem ele fica surpreso com essas coisas. Ele sabe o que nós somos. Nós é que não sabemos, mas ele sabe. Então, nós precisamos nos conhecer melhor para que nós possamos conhecer os motivos dos nossos sentimentos. Por que eu fico assim? Por que eu me chateio com certas coisas que alguém fala? Por que eu fico triste com certas situações? Por que eu estou sentindo isso e eu nem gostaria de sentir? Porque você não se conhece. Você não está entendendo porque você não faz autoavaliação. Olha, tem a pessoa que de repente, ele não é bom de administrar recursos financeiros. E aí vai e recebe uma função, seja no trabalho ou na igreja ou em algum lugar, para mexer com recursos financeiros. Ele tem que ter o conhecimento de si próprio de falar, olha, eu não tenho essa habilidade, eu não consigo, eu não posso. Estou tentando melhorar, mas... Ou ele se sente tentado, né? Ele se sente tentado para alguma coisa. Ele tem que entender, ele tem que se conhecer para saber que naquele momento, pode ser que um dia ele cresça, ele evolua e melhore naquela área. Mas ele tem que saber os seus sentimentos e entender quem ele é para não se meter em fria. Motivações. Qual a motivação do meu coração? Qual a motivação de eu estar aqui nessa manhã, irmãos? Com os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Qual é a motivação de eu ser professor da escola bíblica dominical?
É para eu aparecer? É para eu, de repente, daqui conseguir alguma outra coisa no sentido financeiro? É para... Eu tenho que saber essa motivação do meu coração. Por que eu estou aqui nessa manhã? Ou é por causa de um senso de missão, um chamado, que eu entendo que esse é o meu chamado, que Deus me chamou para isso, me capacitou. Eu tenho que saber por que você faz o que você faz. Qual a motivação de você trabalhar, de você levantar cedo todos os dias e ir para o seu trabalho? Quais são as motivações? É só para você ganhar dinheiro? É só para você comprar alimento? É só para você investir, para você comprar a sua casa? Quais são as suas motivações? O que te motiva? Por que você vem para a igreja? A gente tem que conhecer as nossas motivações. Por que eu venho para a igreja? Por que eu venho para o culto? O que me motiva a sair da minha casa para vir à igreja todos os dias que tem culto? Eu vou para a igreja porque tem que ir, senão o pastor vai me mandar mensagem, senão o pastor vai me olhar de cara feia, senão... Por quê? Qual a motivação de eu estar aqui? E a conduta, porque os sentimentos, as motivações, elas geram suas condutas, e a conduta é o que eu faço, né? As minhas ações, as minhas atitudes. Buscando a ajuda do Espírito Santo. O problema, irmão, não é ter um sentimento ruim, o problema não é ter uma motivação ruim. Vamos orar pela campanha do Lucas 10:2, para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. Irmã Lisamar, por gentileza. Querido Deus e soberano Pai, nós, Senhor Jesus, nos unimos nessa hora em oração, ó Pai, clamando, ó Deus, a Ti, para que no meio do Teu povo, Senhor Jesus, se levante, ó Deus, homens e mulheres, Senhor Jesus, que, Senhor Jesus, possam, Senhor, fazer a Tua obra, ó Pai. Ir para os campos, Senhor Jesus, onde há, Senhor Jesus, uma necessidade árdua, ó Pai, de semeadores da Tua semente, ó Pai. Ó Deus, clamamos para que a Tua obra se cumpra aqui, para que, Senhor Jesus, todos aqueles, Senhor Jesus, que têm chamado, Pai, se, Senhor Jesus, despreendam do mundo e vão. Pai, clamamos também para que a Tua igreja permaneça firme em fazer, Senhor, missões e cumprir com o Teu ID, ó Pai. Ouve, Senhor Jesus, a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, voltando aqui, e aí a gente precisa buscar a ajuda do Espírito Santo para a gente conhecer a nós mesmos, conhecer a raiz dos nossos sentimentos, as nossas motivações, as nossas condutas e alinharmos com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém, irmãos? E no praticar, parou de novo aqui. Praticar, o fruto do Espírito é demonstrado na prática, quando estamos ligados no Deus Trino. Assim podemos nos livrar da cobiça e da inveja. Só há um jeito de a gente se livrar disso daí. Só um jeito de se livrar do pecado. E qual é essa forma, irmãos? É estando ligados em Cristo. É estando ligados em Deus, é servindo ao nosso Deus, é entregando a nossa vida para Jesus. E todos os dias pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É dessa forma que nós conseguimos ficar afastados do pecado. E, particularmente hoje aqui, falando do pecado da cobiça e da inveja. Já, nossos textos já lemos. Obrigado. Só para esclarecer a nosso texto áudio, né? Alguém pode estranhar que está escrito: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Atos 20, 33. Não está no plural, irmãos, se você prestar atenção, porque é o testemunho do apóstolo Paulo da sua conduta entre os irmãos lá em Éfeso. Por isso não está aí, não cobiceis, e sim, não cobicei, porque é Paulo dando testemunho da sua conduta entre os irmãos. Ele estava falando de si mesmo, né? Que ele falou que ele não cobiçou, não tinha cobiçado nada de ninguém. Qual a raiz da cobiça e da inveja no ser humano, irmãos? Qual a raiz, Yuri, da cobiça e da inveja no ser humano? Creio que a raiz seja o pecado e propriamente a natureza do ser humano. Amém. Irmã Marilza. Também vejo com a questão do pecado, né? E a pessoa desejar o que é do outro, né? Então o diabo já coloca aquilo no coração dela, às vezes ela mesma querendo o que é dos outros.
Amém. De fato é o pecado, né? A resposta mais óbvia é o pecado. A raiz de todo problema no ser humano, e a cobiça e a inveja não é diferente, a raiz é o pecado. Porém, e de fato é isso, o pecado é a fonte maligna dentro de cada ser humano, que é o que os irmãos falaram, né? É de onde brota todo tipo de sentimento ruim, atitudes maléficas, destruidoras e contrárias a Deus. Mas dizer que é o pecado apenas, a resposta é o pecado, é o pecado, é o pecado. Fica muito simplório, né? Para de fato combatermos esse mal, que se chama inveja e cobiça, e aqui muitas vezes vocês vão ver com letra maiúscula, porque eu penso que o pecado ele tem nome, e nome próprio, então a gente tem que nominar o pecado. Aí eu botei com letra maiúscula aqui. Então, para combatermos esse mal, esses males que se chamam inveja e cobiça, precisamos compreender melhor todo o processo que desencadeia isso dentro da gente. Da onde vem? De onde surge? Como começa? Para poder combater isso, a gente tem que entender esse processo dentro da gente. E é isso que a nossa lição vai tentar fazer hoje, nessa manhã. A inveja e a cobiça talvez sejam as manifestações mais primitivas do pecado no ser humano. Talvez as primeiras coisas que gera no ser humano, a coisa mais primitiva que o pecado gerou foi a inveja e a cobiça. É claro que todo o pacote vem junto, né? Acusação, mentira, fugir da responsabilidade, tudo isso o pecado gerou. Mas se tem uma coisa que o pecado, porque o pecado ele veio para separar a gente de Deus e separar a gente uns dos outros. E se tem uma coisa que causa separação, que causa racha entre pessoas, entre os irmãos, é o pecado da inveja e da cobiça. Porque a gente começa a se olhar diferente. É a inveja e a cobiça que faz a gente não se ver como iguais. A gente começa a se ver diferente. A gente acha que o outro tem mais, que não sei o quê, que o outro é privilegiado. E aí começa esse negócio aí começam os rachas entre as pessoas. Ao longo da Bíblia, temos diversos exemplos negativos de pessoas que se deixaram levar por esse mal. Tem vários relatos, eu coloquei só alguns, mas várias pessoas se corromperam ao longo da história bíblica com esse mal. Vamos ver alguns deles. Primeiro, a mulher tomou do fruto da árvore proibida, deu para o seu marido, e ali o pecado entrou na humanidade. Logo na próxima geração, primeiro homicídio. Caim mata seu irmão Abel, como nós lemos aqui, porque Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Deus conhecia o coração dos dois, a motivação de cada um da oferta, e aí Deus rejeita de um e aceita do outro. Só que Deus não estava rejeitando em definitivo Caim. Ele fala com Caim, olha, se você melhorar, na próxima oferta, vem, traz com a motivação certa, faz da maneira correta, faz como me agrada, como eu gosto, e aí você vai ser aceito. Agora, se você não dominar o pecado, que está aí batendo na sua porta, você vai ser dominado por ele, você vai sofrer as consequências. É isso que Deus fala para Caim. E ele não ouve a voz de Deus, ele sai dali imediatamente e mata seu irmão, convida seu irmão para ir para o campo e mata seu irmão. Então, quando que a gente erra? A gente erra por causa porque a gente é falho e pecador? Não, todos nós somos falhos. A gente erra quando a gente não dá ouvido à voz de Deus. Porque Deus está falando, o Espírito Santo está falando, mas a gente teimoso vai lá e erra. A briga dos funcionários de Ló e Abraão, né, anos depois, gerações depois, eles dois começam a ficar muito ricos e aí os funcionários começam a brigar por causa de pastagem, por causa de espaço. E aí Abraão, né, fala, olha, não convém que a gente brigue, a gente é parente. Então, fala para Ló, você fala que vai para um lado, eu vou para o outro. Ló olha as campinas de Sodoma e Gomorra, cobiçou aquele lugar, achou melhor, achou que ia tirar uma vantagem daquilo, e os irmãos sabem o final da história. Então, a briga motivada também por essas contendas. José é vendido pelos seus irmãos. Por quê? Inveja, cobiça. José era um garoto diferenciado, um garoto obediente. Seu pai também acabava demonstrando que gostava mais daquele filho, né? Enfim, e seus irmãos fizeram algo terrível, que foi vender o próprio irmão para ser escravo e ficar à mercê ali de coisas terríveis.
mas Deus tinha um plano na vida de José e os irmãos também conhecem bem a história. A sedição de Miriam e Arão contra Moisés. Deus só fala contigo, Moisés. Deus. E é interessante, irmãos, que Miriam é aquela irmã que acompanhou Moisés no rio, quando ele é colocado no cesto. Ela cuida de Moisés, ela ama esse seu irmão, ela sabe o plano de Deus na vida do seu irmão, mas o pecado é tão terrível que chega a esse ponto. E aí Miriam sofreu as consequências, né? E, enfim, os irmãos também conhecem a história. A rebelião de Coré, Datã e Abirão no deserto contra Moisés também. A terra engoliu ali as pessoas das famílias desses homens e tudo mais. Davi e Batseba. Davi tinha ali as suas esposas, tinha seu harém, tinha palácio, tinha tudo, e foi lá. A Batseba também não vigiou, né? Botou a vida do seu esposo em risco e acabou morrendo. Urias morreu inocente, um servo fiel do rei. Mas por quê? Porque um cobiçou, a outra que não vigiou, e aí quem pagou o pato foi um cara que não tinha nada a ver com a história. Geazi diante de Naamã. Naamã foi curado da lepra, queria dar uma oferta para o profeta recusou, o moço do profeta foi lá e cresceu o olho e foi atrás, mentiu, pegou o dinheiro, as roupas e tal, e ficou leproso. E talvez o mais famoso de todos, né? Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Cobiça, inveja, não controlar os seus sentimentos. Por isso que entre os 10 mandamentos está escrito, não cobiçarás, o 10º mandamento, que nós já lemos aqui também. A maldade, o egoísmo e a frustração, irmãos, estão por trás da cobiça. Maldade, egoísmo, frustração. E por trás deles está o pecado. Tudo tem origem no pecado. Então a gente roda, tudo que a gente falar de ruim vai cair no pecado. Todos os problemas que vemos no mundo, guerras, todos os problemas são resultados do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, com ele entraram a morte e todo tipo de maldade. E o pecado tem poder sobre a carne, a natureza caída. O pecado não tem poder sobre o espírito. O pecado tem poder sobre a carne. Por isso que a palavra de Deus sempre está nos instruindo, para a gente viver no espírito, para a gente matar a carne, para a gente não viver apegado às coisas desse mundo, porque o pecado ele tem poder na carne. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer morrer a nossa carne. Fazer morrer o velho homem todos os dias. E viver no espírito. Porque é na carne que o pecado consegue nos prender a essa terra. É na carne que o pecado fala assim, olha, você tem que se preocupar com as coisas daqui, você tem que ser grande aqui, tem que viver bem aqui. Por quê? Porque ele não quer que você pense na eternidade. Quando a gente está na carne, a gente se preocupa com esses poucos anos de vida que a gente tem na terra. 60, 70, 80, 90, 100 anos. Isso é muito pouco. É muito pouco relacionado à eternidade. Então a carne fica fazendo a gente olhar só para esse espaço de tempo aqui, de terra. E aí a gente esquece da eternidade. E hoje nessa lição a gente vai entender um pouquinho melhor como isso se dá no interior de cada um de nós e como combater esse mal. Primeiro ponto aí da lição, a frustração como berço da cobiça e da inveja. Diz o ditado aí, irmãos, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é verdade que dizem por aí? Por que esse negócio, por que esse ditado aí, será? A grama do vizinho é sempre mais verde. Bom, o ideal seria, não tem problema da gente constatar que a grama do vizinho é mais verde se de fato ela for mais verde que a sua. Às vezes acontece. E aí o ideal seria que diante dessa constatação, olha, eu tenho a grama aqui, meu gramado é ruim, do vizinho é mais verdinho. A gente chegasse a essa conclusão aqui, olha, meu vizinho sabe cuidar bem do gramado, eu quero aprender com ele. Não teria problema nenhum. Vizinho, como é que você faz? Como é que você molha, você joga fertilizante, você passa, não, tem que cortar tal dia, tem que fazer não sei o quê. Eu estou usando a grama, irmãos, mas é para tudo na vida. Por exemplo, alguém é bem sucedido no trabalho. Poxa, como é que
como é que entra na empresa, quais os cursos e tal. E aí você aprende, porque a gente não nasce sabendo tudo. Se um dia você tem a profissão que tem, você provavelmente aprendeu com alguém. Se você passou num concurso, você ficou sabendo que alguém entrou e você aprendeu, viu ali os caminhos, como é que é, onde se inscreve para esse concurso e tal. Lá da comunidade onde eu venho, da Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro, o meu irmão foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro cara que passou em alguma prova do exército lá de sargento. Não, acho que ele foi o segundo, tinha um outro antes dele lá. E aí, assim que meu irmão passou para sargento do exército, a molecada começou a ver que podia, que dava. Porque antes, ninguém achava que filho de pobre passava em prova no exército. Todo mundo, quando entrava no exército, entrava como soldado, ficava ali os 6, 7 anos como soldado, ou no máximo cabo, ia embora, e ficava com aquele pensamento, só rico que passa nesse negócio. Aí meu irmão foi lá, estudou, se dedicou bastante e tal. E aí todo mundo vinha perguntar, as pessoas batiam lá na porta de casa, Marcelo, como é que é? Como é que faz? Ele falou, tem que estudar e tal, não sei o que, tal. E muitos saíam, não, é muito difícil e não passava. Aí quando veio a minha geração, aí pela misericórdia de Deus também, aí estudei um pouquinho, me dediquei, aí deu para passar. E a galera novamente acreditou. Depois muitos outros começaram a estudar e foram passando também. Por quê? Porque alguém viu o caminho, olha, dá para passar. Outros falaram, não, Amarildo só entrou porque o irmão dele ajudou, que o irmão dele botou ele lá dentro, não sei o quê. Porque a gente, às vezes, não acredita que dá para... Então, se dá para aprender com alguém, como é que é? Como é que faz? Como é que não faz? E aí a gente poderia chegar a essa constatação, olha, eu quero aprender a cuidar do gramado também. E aí não ficaria o sentimento de inveja, o gramado dele é bom e não sei o quê. Cobiça e inveja, você sabe a diferença? Cobiçar é desejar algo que o outro tem e querer também. Mas é o querer também no sentido de querer tomar do outro. Isso é cobiçar, né? Eu quero aquilo que o outro tem, mas exatamente aquilo. Eu não quero um vaso igual a esse. Eu quero esse vaso aqui. E aí ele vai querer tomar. E isso pode ser algo material, mas pode ser algo imaterial também. Por exemplo, a felicidade do outro. Eu quero aquela felicidade ali. Eu quero aquela alegria ali. Eu quero aquele talento ali. Como Elimas o mago, né? Ele viu lá o pessoal sendo batizado no Espírito Santo, os discípulos curando e tal. Ele falou assim, como é que faz para ter esse Espírito Santo aí? Ele queria oferecer dinheiro. E os apóstolos falaram, não, fica você com o teu dinheiro para a sua perdição. Você não tem parte nesse ministério. E a inveja tem um aspecto pernicioso de não querer que o outro tenha, ou de se ressentir pelo fato do outro ter. Eu coloquei aqui, a imagem está meio escuro, é o Kiko e o Chaves. Acho que todo mundo aqui já assistiu, né? Alguns assistem até hoje, eu acho bacana. Mas o Kiko era o cara que ele tinha recursos, ele tinha os melhores brinquedos e tal, mas ele tinha inveja do Chaves, que o Chaves com pouca coisa se divertia. Um brinquedo feito com uma caixa de papelão aqui, não sei o quê. Aí ele trazia o dele, não sei o quê. Às vezes o Chaves se deixava levar, né? Às vezes o Chaves ficava, tal, esse brinquedo aí. Mas às vezes o Chaves não estava nem aí. Estava brincando com bola de meia, brincando, equilibrando a vassoura, não sei o quê, e era feliz. E o Kiko ficava virado com aquilo. Então, assim, a gente ilustra isso aqui, porque todo mundo conhece a história, né? Conhece o seriado. Mas é bem isso aqui, é a inveja. Ele não ficava feliz com o que ele tinha, ele queria que o outro não tivesse. Hey guys, Eu botei tem um vídeo aqui, ele tá sem áudio, irmãos, mas ele tem a legenda. Acho que vai dar para os irmãos entenderem. Hey guys, I got you each a gift. No way, Jesus, why? Esse no meio está representando Jesus, ele dá um presente para uma mulher e um presente para esse cara aqui. Oh, this is so É uma Coca-Cola. Oh, will you look É at uma this latinha little pequena de Amos can of Coca. Coke? Ele dá This para is ela. Ela perfect fica for me. feliz, I looked nossa, everywhere to find a gift for agradece. you, and this just seemed to fit. I love it. Combina Drew? comigo, Yeah, amei. Aí agora é o Alright. outro. No way, Jesus, seriously? Aí ele ganha uma 20 ounces garrafa of de Coke? Coca de Yeah, 500 baby. ml. This is awesome. Olha lá, ela Oh, tava Jesus, felizona. thank you so much. Já, Laura, não tá we mais gotta go tanto. show Richard our gifts. Come Vamos on. lá, vamos comemorar, Laura. vamos mostrar para todo mundo o Is there a presente. problem? Aí Jesus fala, algum problema? I mean, well, yeah, kind of, it's just that every time
Aí You ela, give você people dá gifts, you presente always melhor give para todo everyone else mundo, more só than para you give mim me. que What do you mean? não dá. Ele falou, como assim? I Você mean, like, tinha I achado open my bonito gift e and, tal? oh, Aí ela, cute, 8 é, ounces, and then mais Drew ou opens his menos. gift and hello, Eu 20 queria uma de ounces. 500 Oh, I know what ml. you mean. Well, that gift is for Drew. Aí Well, ela, that's what vai I lá, want. compra uma para mim, arruma Go para get it mim, for eu me. quero uma de 500 ml. Okay. Ele falou, tá If bom, that's se é what assim you que want. você quer, eu vou lá então. Aí saiu. Ela I queria de got 500 a ml. Aí chegou alguém com uma de 1 liter. litro. I know it's 1 liter of God's sweet goodness. Jesus gave it to me. He did? Yes. Aí a de 500 ml You know já what? não You're ia gonna meet servir. Ela somebody ficou with a bigger chateada com a bottle outra and you are que gonna ganhou be de 1 so litro. Laura, check it out. I got an O outro ganhou de upgrade. 3 Coke litros. 3.0. That is awesome. I know. Well, isn't that just great? Yeah. Hey, Jesus, you rock. Yeah. Thanks, What Drew. is wrong with you? Aí ela ali já fala de maneira ofensiva. Ela, qual o seu problema? Why Aí are you Jesus, holding o back your quê? best from me? I gave you my Aí best. você nunca me dá Don't o you see seu what's melhor happening here? e tal, You're dá letting sempre o everyone melhor else's para os gifts outros. steal Aí your ele joy. falou, não deixa o presente No, dos outros Jesus, roubar sua you are alegria. stealing my joy by giving everyone else more than you give me. Laura, I picked this gift out for you. That's what I wanted you to see. I don't care. Until you can look past this, all you're going No to final see ali ele fala is assim, a ó, can of Coke. enquanto você estiver olhando só para a latinha e não vê além da latinha, que o além da latinha é o próprio Jesus, você nunca vai ser feliz. Ele fala, enquanto você estiver mirando só na latinha, só no que você ganhou, você não consegue ver além disso, você nunca vai ser feliz. E é justamente isso, irmãos. Enquanto a gente não olhar para Jesus, a nossa alegria não vai ser completa. A cobiça e a inveja têm sua origem no sentimento de frustração. Frustração. Quando a gente se frustra com alguma coisa, aí nasce o sentimento de cobiça e inveja, porque a gente não se satisfaz. E o inimigo ele trabalha justamente isso dentro de nós. Nunca deixar você satisfeito com nada. Você alcança um negócio, quando alcançou, tem gente que alcança e não consegue nem comemorar aquela conquista. Ela alcança, mas já está, poderia ser, não era isso tudo que eu queria. E ela está sempre buscando alguma coisa, sempre procurando preencher aquele vazio, sempre aquele sentimento de frustração. Para afastarmos a cobiça e a inveja da nossa vida, precisamos aprender a lidar com as frustrações e aprender a conviver com a realidade de que nem sempre ganharemos o que queremos. E isso começa na infância. Eu coloquei aqui, ó, vídeo o caso da criança da janela do avião. Acho que todo mundo viu essa história aí essa semana passada, do caso do avião. A mulher estava lá no avião, aí o filho dela queria sentar na janela. E chorando, e berrando, e não sei o quê. E a mulher fez um escândalo, um mini escândalo ali no avião, querendo tirar a outra que pagou pela janela, que estava no direito dela de usar a janela. Meu filho quer sentar na janela, é o sonho dele sentar na janela. O reizinho dela queria sentar na janela. E a outra não estava nem aí, botou seu fone de ouvido e seguiu a viagem. Infelizmente, irmãos, a gente tem vivido assim. E esse tipo de criação gera adultos frustrados, adultos mimados e adultos eternamente insatisfeitos, que não vão conseguir se satisfazer no Senhor se isso não for mudado dentro de si. Isso é muito sério, é muito sério. Precisamos aprender também que a nossa plenitude está em Deus e não nas coisas desse mundo. Irmão Amarildo, então você quer dizer que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que conquistar, a gente não tem que ter ambição. Essa palavra, a gente foi mudando o conceito, né, de ambição e tal. Antes ela era vista muito ruim, hoje a gente já tem um entendimento. Não é isso que eu estou falando aqui nessa manhã, irmãos. Não é isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que conquistar, a gente tem que ser o melhor possível na nossa profissão, naquilo que a gente fizer, mas sempre entendendo que a plenitude nossa é em Deus. A satisfação nossa, ela tem que ser no Senhor. A gente tem que buscar a satisfação no Senhor. Se a gente ainda não conseguiu encontrar satisfação no Senhor, a gente tem que continuar buscando, a gente tem que entender que não vai ser nas coisas que a gente vai encontrar satisfação, mas sim no Senhor. É o Senhor que nos preenche, é o Senhor que traz a paz para o nosso coração. Se a nossa vida está sem paz e você está buscando a paz, está buscando ser pleno, está buscando ser completo em coisas, eu só vou ser pleno quando eu comprar a minha casa, eu só vou ser pleno quando eu já tenho a minha casa, mas só vou ser completo, vou ter paz quando eu tiver a minha casa de praia. Aí, se eu não tiver a casa de praia, quando eu conseguir ter a casa
para os meus 5 filhos, aí eu tenho que comprar uma casa para cada um. Aí nunca vai ter paz. Agora, se a sua plenitude for no Senhor, pode ser que Deus te abençoe com essas coisas também, mas isso não vai interferir na sua felicidade, porque você já era feliz sem ter aquilo. Dá para entender, irmãos, a diferença? Estou falando alguma heresia? Está na palavra isso ou não? O sistema desse mundo versus o contentamento bíblico. 1 Timóteo 6:8. Alguém, por favor, abra aí e eu vou alcançar o microfone para você ler bem alto para nós. Quem achar, levanta a mão aí que eu alcanço o microfone. Ou o Guilherme alcança se ele estiver mais próximo. Está aqui. Tendo sustento e o que nos vestir, estamos contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando que são os ricos que são perniciosos e tudo mais? Ele está dizendo isso? Sim ou não? Ele está falando que os que querem ficar ricos, pode ser que você fique rico, pode ser que você seja rico, pode ser que você seja e pode ser que você fique. Mas ele está falando que aqueles que buscam ser, que o propósito de vida da pessoa é ser rico. Aí ele falou, esses que buscam ser, esses que querem ser, esses que o propósito de vida deles é esse, esses caem em ruína e perdição. Agora, se você é um servo de Deus, você serve ao Senhor com integridade no seu coração e você tem seu trabalho, tem sua empresa e Deus começa a abençoar, começa a mandar clientes, começa a mandar bons funcionários, você começa a ter estratégia e sabedoria, servindo a Deus, sendo fiel em tudo no Senhor e você começa a prosperar. Isso você vai dizer que é maldição? Não, irmãos, isso é bênção. Porque tem que ter crentes nas empresas, tem que ter crentes no governo, tem que ter crentes em tudo quanto é lugar para abençoar outras pessoas. Eu prefiro 1000 vezes que cada um de vocês aqui sejam empresários e deem emprego a outras pessoas e dentro da sua empresa ensinem princípios da palavra de Deus do que ser um ímpio. Que lá dentro da empresa dele ele vai ensinar um montão de coisa, vai querer que faça nota fria, que faça um montão de coisa errada, e às vezes um servo de Deus fica sofrendo lá dentro da empresa. Tem um amigo meu que lá em Petrópolis ele trabalha numa multinacional, e essa empresa ela abraçou essa tal de agenda woke de um jeito que, assim, agenda woke é essa agenda da LGBT, essas coisas todas. A empresa abraçou de uma forma que eles vivem oprimidos lá dentro. Se você está do lado de um funcionário e aí ele está ali fazendo alguma coisa, você fala, meu irmão, para de frescura, vamos trabalhar, não sei o quê. Ele pegar e levar para a chefia que você falou para ele parar de frescura, você pode ser demitido por justa causa. O nível que essa empresa está. Então, eu prefiro que os irmãos prosperem, sejam empresários, enfim. Mas esse não deve ser o foco da nossa vida. A gente tem que estar focado no contentamento bíblico que é no Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Você identifica momentos em sua vida em que teve ou tem tido atitudes de inveja e cobiça? É fácil reconhecermos isso? Irmãos, não é fácil reconhecer nenhum pecado. Essa que é a grande realidade. Não é fácil reconhecer nenhum pecado, não é fácil reconhecer nenhum defeito dentro de nós. Mas tem uns que são piores do que outros, principalmente os mais sutis, aquele que você consegue negar. Por exemplo, alguém que foi bandido, alguém que foi traficante e ele se converte, ele não tem dificuldade muitas vezes de dar o seu testemunho, de quando ele é crente mesmo convertido, quando ele vira pastor, ele fala, olha, porque eu fui preso, não sei o quê, tal, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, ele não tem dificuldade. Agora, é difícil quando o cara era, de repente, um mentiroso, quanto mais, um mentiroso viciado em mentir, um enrolão, ou quando esse pecado aqui, glutonaria, por exemplo,
porque são coisas que se confundem com a nossa vida, coisas que a gente tem dificuldade de admitir, inveja e cobiça, né? Então, o reconhecer isso aqui é muito difícil. Seria interessante que quem está com a revista, né, pudesse identificar isso através das atitudes, né, que caracterizam a pessoa invejosa. Está aí na página 72, né, ainda, onde a nossa comentarista, irmã Glaucia, cita aqui o psiquiatra Dr. César Vasconcelos, né, que destaca as atitudes que podem caracterizar a pessoa invejosa. Eu não sou. Então, aqui tem, na verdade, algumas atitudes que a gente pode usar como parâmetro, né? Se a gente tiver uma dessas atitudes, então não adianta esconder que a gente está tendo problema nessa área, né? Então, não comemorar o sucesso de outra pessoa é atitude de inveja. Sentir-se infeliz quando alguém tem sucesso, isso é atitude de inveja. Alegrar-se quando outros estão experimentando algum fracasso, que bom que o outro fracassou, isso é inveja. Depreciar o sucesso dos outros é inveja. Irritar-se quando alguém elogia o trabalho de outro, isso é inveja. Ser falso ao falar de outra pessoa, pode ser inveja. Fazer fofoca contra os outros, isso tem a sua origem na inveja. Copiar as pessoas de quem sente inveja ou competir com ela. Então, na verdade, são algumas atitudes que a gente pode usar como baliza, né, para avaliar se nós não estamos sendo invejosos, né? É que, na verdade, né, pastor, ela até coloca aqui que facilita. Mas, na verdade, quando a pessoa, eu tenho certeza que quando a pessoa bota a cabeça no travesseiro, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, a gente identifica isso em nós. O difícil é admitir. Identificar não é tão difícil. O difícil é a gente admitir. Admitir para nós mesmos, né? E principalmente diante de Deus. Eu acho que vai um pouquinho além. Quando a gente muitas vezes tenta mascarar de alguma forma, né? Não é por isso, é por aquilo que eu estou sentindo isso, né? Então esse é um problema sério, né? Vamos caminhar. Identificamos o problema e pode falar, Guilherme. Amém. Já que estamos falando da questão da origem, né, a lição ela coloca sobre a questão da frustração, e realmente eu vejo muito dessa forma, mas acho que seria interessante a gente detalhar talvez um pouco, e eu vejo pelo menos outras duas causas que levam a essa questão da inveja, da cobiça, e uma delas que me parece clara é a questão da comparação, né? E por a gente se comparar, a gente acaba caindo nessa questão de ser melhor ou pior do que as pessoas. E na verdade, como o vídeo que você colocou, na verdade Deus tem coisas para nós. Não se trata do que o outro recebeu, né? E talvez um cuidado especial que a gente teve aqui é que talvez seja um pouco mais difícil, embora possível, você cobiçar, sei lá, o Cristiano Ronaldo, sei lá, o Elon Musk, sei lá, alguém, né? Mas às vezes se inveja pessoas mais próximas, né? Às vezes é mais fácil, mais comum se invejar um irmão, né? Um parente, ou alguém que entrou na empresa depois de você e daqui a pouco está subindo cargos que você está há mais anos e não alcançou, né? Talvez um vizinho que você viu a casa dele, daqui a pouco a casa dele está melhorando. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes as proximidades, né, nos levam a essa tentação. Não que a gente não deva ser próximo das pessoas, muito pelo contrário, né? Mas talvez seja mais provável a gente cair nessa questão da cobiça e da inveja quando as pessoas são próximas, né? E a outra questão que talvez seja interessante a gente pensar em questão de origem, eu chamaria de miséria, né? O que eu entendo por miséria? É quando as nossas necessidades reais não estão sendo supridas. Então, toda vez que a nossa necessidade não é suprida, a necessidade real, eu entendo que é uma miséria, né? E o que é uma necessidade real? Essa é a grande questão. A gente começou a aula de hoje, tempo de hoje com Efésios 4:12, e Paulo nos mostra que, na verdade, o nosso contentamento tem que estar no Senhor, né? E a verdade é que muitas vezes a gente é miserável por pensar, poxa, mas eu não tenho aquilo, poxa, eu não tenho aquilo, mas você tem o mais importante. Então, se nós entendermos o que realmente é essencial, a gente nunca vai ser miserável, mesmo que a gente não tenha o que o outro tem, né? Talvez uma ilustração, só para a gente encerrar, seja o supermercado. Talvez todo mundo já ouviu a ilustração de você ir no supermercado com a barriga cheia.
Por que você tem que ir no mercado com a barriga cheia? Por causa que a tentação é menor, né? Se você estiver cheio do Senhor, nós com certeza cairemos menos na cobiça e na inveja. Obrigado, Guilherme. Vitor? E uma coisa que eu acho interessante a respeito de comparação é que muitas vezes a gente cai também naquela questão de que só tem Deus quem é próspero, só tem Deus quem tem casa, carro. Então a gente não consegue identificar Deus nas pessoas humildes ou até mesmo nos pobres, né? E isso é uma dificuldade também que eu vejo muito em igrejas, e entra naquela questão porque você tem que declarar, você tem que impor que você vai ter do melhor. E tem até um documentário que é O Poder de Deus, onde o cara ganha tipo meio salário para sobreviver e gasta 80% na obra. Aquele cara nunca vai ter tipo uma super casa, nunca vai ter um super carro, mas é muito fácil identificar Deus na vida dele. E isso cai até num evangelismo que uma vez a gente foi fazer. E o meu líder na época, a gente abordou um mendigo e ele começou a questionar: não, você tem que sair dessa vida, lógico, eu entendo, tipo uma vida miserável, mas você tem que sair dessa vida, você tem que ter uma família, um emprego, você tem que ter um trabalho, você tem que ter um carro. E naquele momento ali ele começou a usar esse argumento como fonte de salvação para o cara. E no momento ele parou e falou assim: Jesus não tinha carro, não tinha casa, Jesus não tinha esposa, não tinha filhos, então eu acho que talvez eu esteja mais perto dele do que você. E ali foi literalmente um baque, né? Porque quando a gente usa essa questão de ter, de posses para salvação, eu acredito que seja algo complicado. Eu acredito que Deus ele pode estar nas coisas humildes, ele pode estar na vida de alguém sem carro, sem casa, porque o evangelho não é propriamente bens materiais, né? Amém. Vamos caminhar um pouquinho aqui, irmãos. As consequências avassaladoras da cobiça e da inveja. Então, temos um problema e todo pecado gera consequência. Se nós não vigiarmos, se nós não lutarmos contra isso e não pedirmos ao Senhor para que retire isso de nós, depois de identificarmos, a gente pode cair nessas consequências aqui. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Em última instância, essa morte é espiritual e eterna, do que a palavra de Deus estava falando, que essa morte é espiritual e eterna. O afastamento de Deus por toda a eternidade, essa é a consequência do pecado. Porém, o pecado gerado em nós, e aí gerando cobiça e inveja, ele pode levar também à morte física. Tanto da pessoa, tanto do invejoso, quanto de alguma pessoa que é invejada, como consequência desse pecado gerado dentro de nós. O primeiro homicídio aconteceu logo com os filhos de Adão e Eva. Nós já vimos aqui Caim. É o maior exemplo do que de quão extremo a inveja e a cobiça pode nos levar a matar alguém. Toda vez que alguém tira a vida do outro, seja por qualquer motivo fútil que seja, é uma ação pecaminosa e geralmente é uma ação, por quê? Porque você acha que o outro não tem direito à vida. Você tem o direito de tirar a vida do outro. Quais foram os passos que levaram Caim a cometer algo tão brutal? Primeiro deles, serviu a Deus de qualquer maneira, Foi levar a sua oferta ali de uma forma que não agradava a Deus. Segundo passo, ele, ao ver que a oferta do seu irmão foi aceita e a dele não, ele se chateou profundamente e não vigiou com esse sentimento que brotou dentro de si. Às vezes vem algum sentimento dentro de nós. Pode ser que a gente esteja no trânsito, e a gente cansa de ver aqui, é até engraçado. A gente para assim no trânsito, daqui a pouco para um carro, meu irmão, do lado assim, que tu não sabe nem de onde veio aquele carro ali. Você fala assim: caramba, que carro é esse aqui, cara? Aí, naturalmente não, isso é consequência do pecado. Mas você já começa a olhar e o diabo já começa a soprar no seu ouvido para você se comparar com aquilo. Você comparar, você olhar, aí você olha quem está dirigindo, aí você olha o carro. Se você não vigiar com isso, daqui a pouco você está insatisfeito com o seu, que está te levando para tudo quanto é lugar, que está te servindo bem. E aí você fala: nossa, aí meu irmão, se você não cortar ali, se o Espírito Santo
não pedir a ajuda do Espírito Santo, você não imediatamente cortar aquilo ali, você vai só ladeira abaixo. E foi isso que aconteceu com Caim. Deus falou com ele, olha, se você não fizer da próxima vez melhor, sua oferta não vai ser aceita, mas ele não vigiou com aquilo, e ele foi deixando seguir ladeira abaixo. Eu tenho uma pergunta. Você falou da consequência do pecado quando Caim, da inveja quando Caim matou Abel. E assim, lá em casa, eu e a minha mãe, a gente tem pensamentos um pouco divergentes sobre a consequência da inveja para a pessoa que é invejada. E minha mãe sempre me fala, né? Filha, não abre a sua boca, não conta nada para ninguém, porque as pessoas ficam com inveja e aí não dá certo e não sei o quê. À luz da Bíblia, né, eu queria saber o que você tem para dizer, porque, na minha visão, na verdade, o fato da pessoa só saber que você tem e invejar o que você tem não te traz consequências. A consequência seria quando a inveja da pessoa passa do ponto e ela age. No caso, o simples fato de Caim ter invejado Abel não significaria nada, a não. O problema foi que ele invejou tanto ao ponto de matá-lo, né? Então, conseguiu entender o que eu quis dizer? Eu acho que é mais ou menos assim. São duas coisas, Renata. A primeira delas que tem muita mística de achar que a inveja em si tem um poder espiritual de impedir você de prosperar, ou de você. A inveja vai entrar na sua vida, hoje seu casamento estava bem, daqui a pouco vai degringolar porque alguém enviou uma inveja lá. Isso não acontece, tá? Isso não acontece. Agora, o que acontece é o seguinte: muitas vezes a gente pode gerar cobiça ou inveja em alguém. Qual a motivação de eu estar, por exemplo, você tem uma empresa, né? Digamos que você tem uma empresa. E você divulgar na rede social o que a sua empresa está fazendo, não sei o quê, você está captando cliente. Top. Poxa, agora a minha empresa tem esse galpão aqui, a gente pode receber melhor, a gente tem essa loja, inauguramos outra loja no bairro tal. Você está divulgando a sua empresa. Agora, tem coisas que... É aí que a gente tem que ver a motivação do nosso coração. Rede social, por exemplo. Por que a gente divulga tudo que a gente faz, tudo para onde a gente vai? Tudo? Qual a motivação? São para os familiares saberem o que a gente está fazendo? É para esfregar na cara de alguém? E aí, nesse sentido, sim. Não que a inveja de uma pessoa vai invadir a sua casa, mas porque esse sentimento dentro do nosso coração de querer mostrar para alguém, de querer a famosa ostentação, essa ostentação é que nos leva à ruína. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente se arruína mesmo, aquilo vai começar a trazer problemas de várias ordens, porque está acontecendo de dentro para fora. Por isso que a gente tem que sempre conhecer o nosso coração. Por que eu estou postando isso? Por que eu estou mostrando isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual a motivação de fazê-lo? Entendeu? Aí, obviamente, pode gerar inveja em pessoas que, de repente, veem você feliz no seu casamento, e aí começam a fazer coisas para que traga conflito no seu casamento, né? Alguém que, por exemplo, vai começar a chamar o Johnny direto para sair. Pô, Johnny, vamos aqui, vamos ali. Começar a tentar tirar ele de casa direto, vai trazer briga no seu casamento, vai trazer conflito. Aí, o que acontece? A gente fala assim, não, mas foi a inveja que acabou com o meu casamento. Não, foi a gente que não vigiou, foi a gente que não teve sabedoria, né? Agora, a inveja em si, o poder da inveja de trazer um clima... senti um calafrio aqui, é a inveja aqui para... Não, isso é lenda, tá? Pelo menos eu vejo dessa forma. Pastor, quer complementar alguma coisa ou não? Na verdade... Renata, né? Na verdade, esse negócio, inveja, olho gordo, essa coisa assim, não pega, né? Isso é superstição. Mas, com certeza, não existe inveja passiva. Porque todo invejoso é ativo. Ele vai, pelo menos, falar mal de você, para tentar te prejudicar. Então, não tem, assim, aquela inveja, esse invejoso... Ele vai falar mal para o seu patrão, vai falar mal para o seu colega de trabalho, vai falar mal para o seu colega de estudo, vai falar mal, tentar de alguma forma denegrir a tua imagem para te deixar mal na foto. Então, é muito difícil encontrar um invejoso passivo. Ele tem inveja, mas não está fazendo nada de mal para mim.
né, ele já vai, de alguma forma, a gente sabe disso. Quando o sentimento brota dentro da gente, a gente sabe que, né, às vezes alguém está tendo um sucesso numa área que eu gostaria de ter, não estou tendo, e a primeira coisa que vem mas é por causa... Aí tem que segurar, porque não eu tenho que reconhecer os méritos do outro, né? Então, ele conseguiu isso por causa daquilo. Né, você está lá na empresa, ele vai dizer assim, ele conseguiu isso porque fica puxando o saco do patrão. Quer dizer, a gente quer dizer que ele alcançou, não foi por mérito. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Então, não existe invejoso passivo. Todo invejoso é ativo para falar mal, alguma coisa ele faz para tentar, de alguma forma, te prejudicar. Mas agora esse negócio, tem inveja e sai aquele raiozinho do olho e te atinge? Não, isso não. Então não precisa botar aquele olho de boi ou o olho egípcio na porta, né, pastor? Para espantar o invejoso, né? Nem fitinha de não sei o quê. Aqui está falando pessoas que deram vazão a sentimentos terríveis. Aí entra naquilo que a gente estava falando. De o poder em si, o olho gordo não pega, mas a ação do invejoso é que vai prejudicar. Tanto é que onde você chegar, que tiver plantado espada de São Jorge, é porque o pessoal está cuidando. Isso aqui é para espantar a inveja, pode ter certeza disso. Espada de São Jorge, sal grosso. Então, pessoas que sofreram, Caim, né? Abel sofreu pela inveja de Caim, Urias morreu sem ter culpa. Por quê? Por causa da cobiça, por causa da falta de vigilância. Como a cobiça e a inveja se manifestam no meio da igreja de Jesus Cristo? Se manifesta igualzinho se manifesta lá no mundo, porque somos pessoas sujeitas às mesmas coisas do que qualquer outra pessoa. Só que aqui a gente tem o Espírito Santo para nos orientar, para nos ajudar. E devemos usar essa ferramenta, usar esse amigo que nós temos, esse poder que nós temos de Deus para nos afastarmos disso. Nós não temos a mesma desculpa do mundo, que o mundo não tem isso. Então, eles se dão ao pecado sem ter nenhum tipo de freio. Nós temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar. Evitando o efeito bumerangue da cobiça e da inveja, ou seja, o efeito que vem naquele que é invejado. Como vive o invejoso? Eu botei aqui o Dick Vigarista, porque na hora ali eu falei, isso aqui é bem o exemplo do invejoso que só se dá mal. Porque ele não muda de atitude, ele é feliz? Não é feliz, o invejoso não é feliz. Alguém que vive cobiçando, vive invejando alguma coisa de alguém, ele não é feliz. Ele nunca é feliz. E ele sofre com a lei da semeadura, ele se alimenta das coisas ruins que vive plantando, por isso sua vida é amarga e doente. O invejoso não vai ter saúde mental, emocional, nunca. Por quê? Porque ele sempre está remoendo alguma coisa, está plantando alguma coisa para prejudicar alguém. E aí, como é que a gente se livra disso? Não cobiçar e não invejar exige uma vida posicionada nos princípios de Deus, saber quem nós somos em Deus. Se a gente souber quem a gente é em Deus, a gente não vai ficar cobiçando nada de ninguém, porque a gente sabe que Deus tem algo especial para cada um. E no relacionamento de filiação e satisfação com o Pai, eu usei a imagem da galinha com os seus pintinhos aqui, porque Jesus usou essa metáfora ao entrar em Jerusalém, e esse é o desejo de Deus, irmãos. É nos abrigar debaixo de suas asas, nos dar segurança. Muitas vezes o sentimento de inveja, de cobiça, ele vem por causa dessa falta de noção da paternidade, de quem nós somos em Cristo. O sentimento de orfandade causa isso muitas vezes. Por quê? Porque o órfão é ele por ele tem que brigar, ele tem que lutar, ele tem que correr atrás para lutar, para arrumar, senão ele não come, senão ele não vive, senão ele não sobrevive. Só que nós não somos órfãos, nós temos um pai zeloso que cuida da gente o tempo todo, que não deixa faltar nada. Então nós temos que ter essa noção de que nós somos aqui, ó, esse pintinho aqui bem tranquilo, debaixo das asas da sua mãe. Deus tem o tempo certo para nos abençoar. Se vivermos esse relacionamento de dependência e cuidado, não haverá necessidade de comparações com o outro e de infelicidade com as conquistas alheias. A gente vai entender que o Pai abençoou um de uma forma, abençoou outro de outra e outros de outra. E que Ele tem, o que é seu é seu.
O dom que Deus tem para você é seu. Ele vai dar no tempo certo, se você buscar, se você se dedicar. A habilidade, a capacidade, a família, o que é seu é seu. Você não precisa se preocupar com o do outro. E ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que rejeitar os apelos perniciosos do mundo, irmão. Que apelos são esses? Você tem que ser o melhor, você vai vencer, você vai prosperar, você vai... Essa teologia coach que tem por aí, de dizer que você é a menina dos olhos de Deus. Primeiramente, a gente tem que entender que a gente é pecador, a gente não era merecedor de nada. E tudo que a gente recebe é pela graça e misericórdia de Deus. E aí a gente fica feliz com isso. Porque se eu não era merecedor de nada e Deus me der uma bala, eu vou ficar felizão. Porque se Deus me der um chiclete, eu já fico feliz, porque eu não era merecedor de nada. Se Ele me deu uma família, se Ele me deu uma roupa, se me deu uns irmãos, igreja maravilhosa para poder congregar, já estou feliz, porque eu não era merecedor de nada, era pecador miserável. Então, quando a gente tem essa noção, faz com que a gente seja mais grato ao Senhor. A cobiça e a inveja estão relacionadas à natureza carnal do ser humano. Apesar de serem sentimentos presentes no indivíduo, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que foi regenerado por Cristo. Nós não somos escravos do pecado. Você só vai ser escravo do pecado se você quiser. Deus já te deu o poder de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus não é escravo do pecado, não. Amém? Sejamos persistentes em abandonar a cobiça e a inveja. Irmãos, quando a palavra de Deus fala essas coisas com a gente e gera esse incômodo, não é para você se entristecer, não é para você esmorecer, não é para você entregar os pontos. É para você olhar para aquilo, olhar para Deus e lutar contra aquilo. Deus está te dando ferramentas nessa manhã e capacidade de você lutar e você crescer a cada dia mais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, te agradecemos pela Tua palavra nessa manhã, Senhor Deus, que falou aos nossos corações. Reconhecemos diante do Senhor, Pai, que ainda temos áreas em nossas vidas que precisam ser tratadas pelo Senhor. Temos, Senhor Deus, cobiça, avareza, arrogância, vaidade, Senhor Deus, inveja. E precisamos a cada dia sermos tratados pelo Senhor, Pai. O Senhor tem liberdade para fazer em nós, Senhor Deus, a Tua obra. Espírito Santo de Deus, trata em nós, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, a mim e a meus irmãos nessa manhã. Que possamos crescer no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.